Oi, pessoal. Então, eu fiz um vídeo sobre expressionismo, que seria o nosso próximo tema. Depois eu vou falar sobre cinema, tá? E fiz um vídeo comentado mais ou menos e propus uma atividade, tá? Qualquer dificuldade, vocês podem falar comigo diretamente no WhatsApp. Beijos. Então, gente, eu vou começar com vanguardas europeias. Eu queria só lembrar que quando a gente ainda tinha aula, eu cheguei a falar de impressionismo. Só para recapitular. Lembra que depois da fotografia, o artista tem que se reinventar, e aí ele muda a pincelada, ele muda o que pintar? Pois bem, recapitulando, essa primeira é impressionista, tá? Lembre-se que ó, a pincelada tá diferente, tá trabalhando luz, cores puras na tela, você consegue ver ó, perfeitamente um azulão, um amarelão no meio do mar, um verde, um laranja, e ainda assim o quadro não perde a sua essência. Depois vem o pontilhismo. Vocês têm que lembrar que todo movimento, qualquer que seja social, que seja artístico, ele quer sempre contrapor o movimento anterior. Então, se a gente tem o impressionismo, aí vem os artistas que falam, não, eu acho que pintar assim é melhor e mais diferente. Aí vem essa galera do pontilhismo, que consegue pintar tudo através de pontinho. E expressionismo. Esse é o nosso capítulo de hoje, tá? Expressionismo, ele é chamado de pós-impressionista, porque ele vem logo depois do impressionismo. No impressionismo, se era importante o homem começar a mostrar o mundo do tipo como que as cores ficam em determinados horários, a partir da luz, mostrar tudo que o mundo tem para oferecer, uma paisagem natural, os camponeses. Esse é o foco do impressionismo, sempre lembrando da pincelada, que é diferenciada. Aí vem o expressionismo, que quer contrapor isso. Ele ainda vai respeitar a questão da pincelada, porém, agora ele não quer só olhar para o mundo e tentar botar o mundo no seu quadro. Na verdade, o artista quer se expressar em relação ao mundo. O impressionismo, o impressionismo quer expressar o mundo e o expressionismo quer se expressar em relação ao mundo, tá? Quero só que isso fique claro. A ideia de registro da natureza por meio das sensações iguais e imediatas para o impressionismo, já no expressionismo contrapõe a expressão que se projeta do artista para a realidade. Para o expressionista, a arte liga-se à ação, muitas vezes violenta, através da qual a imagem é criada, com o auxílio de cores fortes que rejeitam a verossimilhança. Vamos lá. Vamos entender basicamente. Quando fala violenta, além de falar como você se sente em relação à violência, ensina a violência da pincelada, tá, gente? Auxílio das cores fortes. Lembre-se que a gente não vai misturar para fazer o rosa bebê. A gente vai pegar um brancão, botar um vermelhão e no olho do espectador isso vai virar a imagem que o artista quer. Verossimilhança quer dizer igualzinho, igual à realidade. Entendeu? Se eu vou esculpir uma pessoa, eu vou esculpir verossimilhante e vou tentar fazer igual à realidade. Se eu não for verossimilhante, vou ser abstrato, vou fazer qualquer borrão e daí por diante a gente dá um significado. Expressionismo. Tal movimento desenvolveu-se grandemente na Alemanha e especificamente no período após a Primeira Guerra Mundial, sendo um importante instrumento para a realização de denúncias sociais. Isso é muito importante, tá? Denúncia social porque é justamente como o cara se sente em relação à violência, em relação à Segunda Guerra, em relação à industrialização, entendeu? Por isso que é uma denúncia social. Especialmente em momento que, politicamente, os valores humanos eram o que menos importava. Né? Eu acho que tem, voltando aqui rapidinho, acho que tem alguma coisa em comum agora. Lembre-se que a gente está vivendo um momento de crise e que existem alguns governadores e alguns presidentes que estão se opondo ao isolamento porque não acham necessário e que como a gente se sente nesse momento é o que menos interessa. E o que mais interessa é se a economia vai ficar bem, se as pessoas não vão perder sua fonte de renda, enfim, não quero ficar prolongando isso, mas
tem uma leve semelhança. Quando existe uma questão mundial muito grande, o que é mais importante nesse momento para quem tem o poder nas mãos, né? Vamos pensar nisso porque a gente vai fazer o nosso trabalho em relação a isso. Características. O expressionista, ele pinta normalmente coisas sobre a sua angústia, da sua condição humana, sabe? Os seus limites, o que você consegue, o que você não consegue. Então, quase todos os quadros, além da pincelada diferenciada, não esqueçam, ele está focado em te mostrar a expressão da angústia. Usa a morte, é um dos temas bem referentes ao expressionismo. Retrata sexo, mas muitas vezes ligado de forma sombria, sabe? Da pior parte do sexo. Do que seria ruim, do que seria angustiante no sexo. Uso de cores fortes e vibrantes, isso é muito importante. Pincelada pura. O artista moderno faz ao máximo de colocar pinceladas puras. Não esqueçam disso, por favor. Uso da técnica violenta, ou seja, pincel ou espátula, refazendo o empastando a massa, pinceladas marcantes. Aqui eu botei exatamente essa que dá para perceber que muitos pintores, na verdade, não pintam com pincel, pintam com espátula, justamente para conseguir esse tipo de técnica. Captação do drama da existência, gente. Se existe alguma pintura dramática, é a expressionista, tá? Sempre pensando no eu, como eu me sinto, se é bom existir, sabe? Coisas que a gente fica divagando quando a gente não tem nada pra fazer, do porquê que eu existo. Nossa, eu acordo, vou pra escola, volto e minha vida não é tão feliz. É essa galerinha que pintava. Então, botei uma piada aqui só pra te contrair, só pra vocês entenderem. Os memes ajudam bastante a entender cada obra de arte, tá? Artistas expressionistas. Edvard Munch. Quem é o Munch? Munch. Ele é norueguês, é um dos mais conhecidos artistas porque esse quadro é extremamente conhecido, todo mundo conhece, O Grito. E o Munch, ele, na idade de vocês, ele era tão doente que ele não ia pra escola, então ele chegou a ser expulso da escola por falta. Mas ele conseguiu estudar e conseguiu se formar como artista na Escola de Belas Artes da Noruega. E um quadro dele só é... Voltando. Um dos quadros dele... Poxa, não consigo falar, que ódio. Os quadros... Esse quadro é muito importante. Artista expressionista Marc Chagall. O Marc Chagall, na verdade, ele não fica só no expressionismo não, sabe, gente? Ele vai pra cubismo, ele vai pra todos os outros que eu vou ensinar pra vocês, mas a marca dele importante também é o expressionismo, tá? Van Gogh. O que dizer sobre Van Gogh? Todo mundo conhece Van Gogh, ele é um cara que tem um tipo de quadro muito marcante. Quem gosta de arte consegue ver que foi Van Gogh que fez. É um cara esquizofrênico. Ele não ganhou dinheiro com a arte. Ele era sustentado pelo irmão. Ele é holandês. Ele cortou a própria orelha. Existem ideias do porquê que ele cortou a própria orelha. Dizem que é porque ele não conseguiu pintar a orelha. E aí ele cortou, mas eu acho que não. Como ele era esquizofrênico, né? Normalmente quem é esquizofrênico ouve uma voz e talvez isso tivesse ocorrido por isso. Ninguém sabe se ele se matou também ou se alguém matou ele, mas ouviu-se um tiro e ele chegou sangrando em casa até morrer. Mas dizem também que ele se matou porque ele brigou com Gauguin, que era um outro artista. Ele era muito amigo de Gauguin, eles acabaram brigando e ele tentou se matar. Artistas expressionista Amadeo Modigliani. Então, gente, Modigliani, ele é italiano. E eu só botei uma pintura dele, mas essa pintura fala quem é Modigliani, porque todas as pinturas, a maioria das vezes ele só fez retrato. Eu acho que ele só fez 3 quadros de natureza morta, natureza. E ele só pinta retrato real dele, acho que ele só fez um. E ele pinta as pessoas à volta dele. E ele é considerado expressionista justamente porque ele caracteriza essa expressão
dentro dos quadros dele, a expressão do rosto das pessoas. E 90% dos quadros, as pessoas têm o corpo muito alongado, o pescoço muito alongado e os olhos com essa expressão um pouco sombria, porque você não consegue ver direito a bolinha do olho. São todas escuras. Expressionismo no Brasil. A gente tem que lembrar da denúncia social. Como aqui no Brasil, na época do expressionismo que estava acontecendo na Europa, muitos artistas brasileiros viajaram para a Europa, ganharam bolsa, voltaram reproduzindo isso. Né? Tanto que a galera brasileira odiou. Mas quando eles chegaram reproduzindo isso, no expressionismo, justamente estava a característica da denúncia social. Então, esse quadro se chama Os Retirantes e ele caracteriza bem essa questão da denúncia social. O expressionismo no Brasil foi marcado por obras emblemáticas de figura importante no cenário nacional. Nesse contexto, as peças criadas por esses artistas apresentavam características primordiais da corrente, como a pessoalidade e subjetivismo voltado à crítica social e à política da época. Artistas brasileiros. Essa é a Anitta Malfatti, ela estudou fora, estudou nos Estados Unidos, estudou na Alemanha, por isso que ela conseguiu pegar um pouquinho desse expressionismo. Por que esse quadro seria expressionista? Pelas cores, pela pincelada. Vocês têm que lembrar que naquela época ninguém pintava assim. Todo mundo pintava igual à realidade. Seu objetivo era ser um bom pintor. É praticamente um bom retratista. Então, se chega alguém fazendo essa pintura, se alguém pegou essa característica de algum lugar. Lazar Segal. Esse cara não era brasileiro, ele era da Lituânia, mas ele veio para o Brasil e ele fez arte modernista com uma galera daqui. Mas ele é considerado expressionista, até porque faz bastante quadros sombrios. Eu acho até que esse aqui é autorretrato. Teatro expressionista. Então, ele surge contra o realismo, né? Já existia teatro, as pessoas já faziam teatro, mas o que muda? Muda o tema que é imposto agora e muda a característica do teatro. Deixa eu tentar explicar melhor. O personagem, é importante, na verdade, ver o psicológico do personagem no teatro. Então, eles vão ter características bem sombrias, sabe? A pintura do rosto vai ser sombria, as histórias vão ser mais sombrias também. Essa é uma característica do teatro expressionista, tá? Surge como uma reação forte contra o realismo e naturalismo versus a aparência da realidade material, onde todo o conteúdo se mostra de uma forma desembaraçada para que possa ser colocado para o público a verdadeira essência do drama. Utiliza-se de muitos símbolos de forma a ser marcante pelas cores, objetos, maquiagem dos atores, fazendo com que o espectador não capte o lugar da ação, mas sim o que está acontecendo na realidade profunda da trama. Por que os recursos dramáticos são utilizados com demasia para enfatizar a evolução psicológica, do personagem, que é mais do que um elemento cênico, mais portador de ideias de libertação, de modo de exprimir ideologias que visam transformar a sociedade. A expressão é mais do que um detalhe e um exagero no teatro expressionista. Lógico, pelo nome, e a sua essência de maneira ética e filosófica, sendo a melhor maneira para tratar dos assuntos mais sérios da sociedade através do teatro, onde o íntimo dos personagens são explorados e colocados em cena de forma muito intensa. Cinema expressionista. Próximo assunto da gente é cinema, tá, galera? Como é que nasce o cinema, como é que criam as primeiras animações. O cinema parece muito com teatro, tá? Mas tem um quezinho de terror também. Esse, inclusive, é Nosferatu. É um filme que eu considero terror e suspense. Mas fala de morte, angústia da grande cidade e conflito de gerações, tá? Mas é basicamente isso. Eles se utilizam demais da maquiagem, sempre para parecer sombrio, e técnicas para transformar objetos ou seres meio inanimados, sabe? É um dos recursos que eles se utilizam. Mais um meme. Não sei se botei na outra, mas acho que coloquei. Mas os memes ajudam a gente a entender a divisão dos momentos
históricos e artísticos. Bora para a atividade, então. Quero que vocês se utilizem desse momento histórico para fazer suas obras neo-expressionistas. Neo quer dizer novo, tá? Então, a partir de agora, vocês são expressionistas. E aí, eu quero que vocês se utilizem desse momento agora, que é um momento tenso que a gente está vivendo, quarentena, ninguém pode sair de casa, ninguém está estudando, poucas pessoas trabalhando, para fazer sua própria arte, que eu quero que seja em fotografia, tá? Quero que vocês expressem seu sentimento sobre esse momento tão tenso que estamos vivendo. Podem utilizar aplicativo, montagem, edição de fotos, tudo para criar sua releitura expressionista. E a outra regra que tem que ser baseada em quadros já existentes do expressionismo. O que eu quero? Vai lá na internet, bota expressionismo, vai vir um montão de quadro, Você vai ver qual você quer. Qual que você pode fazer uma foto que esteja nessa posição. E aí se utilizar dos artifícios que vocês têm para melhorar a foto, para aparecer mais pintura, para colar imagem, para botar alguma coisa. Sempre lembrando que a gente está falando desse momento. Então você vai trabalhar um quadro que já existe, tá? Com a sua foto, você é o meu personagem. E lembrando da sua angústia em relação à quarentena. Beleza, gente? Botei exemplo de duas releituras, tá? Releitura é você reler, então você não vai copiar idêntico, você vai pegar aquilo, a essência daquilo e vai complementar da forma que você consegue. E aí botei essa primeira, que é do grito, e botei essa segunda, que é de um quadro surrealista, que ficou ótimo, o cara precisou de poucos recursos para conseguir fazer a foto. E é isso, pessoal, adoro vocês, estou morrendo de saudade, não vejo a hora de sair dessa casa. E até a próxima. Beijinho.